Amém? Abra comigo em Provérbios. Provérbios capítulo 16, versículo 18. É engraçado que o Lucas quase que falou quase toda a minha pregação, né? Quando Deus quer falar, ele já fala espontaneamente desde o começo, né? Falei, ué. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. É só isso, mas é melhor viver humildemente com os pobres que repartir os despojos com os orgulhosos. E Tiago também ele fala: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, fala conosco. Tu sabes o quanto nós necessitamos ser ministrados pelo Espírito Santo, Senhor. Ministra na minha vida e na vida de cada irmão que está aqui. Nós temos necessidade de sermos ministrados por ti, Pai. No nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou pregar sobre orgulho, né? Mas o orgulho tem dois entendimentos. O primeiro porque a língua portuguesa ela é muito assim, né? Ela tem uma palavra que serve que nem manga, né? Manga e manga, né? E o orgulho, a gente fala assim: eu tenho orgulho do meu filho. Esse orgulho não tem problema, né? Eu tenho orgulho dos irmãos, eu tenho orgulho. Esse é um sentido de orgulho que não é problema, né? Eu até brinco quando eu vou escrever assim, que algum irmão coloca uma coisa no Facebook, eu coloco assim, ó, eu tenho um orgulho santo de você, né? Boto entre aspas, né? E esse não é o orgulho que é ruim. A gente tem orgulho dos irmãos, tem orgulho de um trabalho que é feito na igreja, de um ministério, tem orgulho de um filho, da performance de um filho, alguma coisa. Não é esse o sentido errado da coisa, né? A gente tem, por isso que eu coloco entre aspas santo, né? Mas existe o orgulho que é a raiz da soberba, é a raiz da arrogância, é a raiz da prepotência, né? Que todos nós temos um pouquinho, né? Este orgulho não é bom, né? Este orgulho, se crescer, pode virar rebelião, soberba, arrogância, prepotência. Porque a raiz é o orgulho, que se crescer gera rebelião, prepotência, arrogância, né? Soberba, né? Quando você observa, por exemplo, o que aconteceu com Lúcifer no céu, ele foi soberbo, orgulhoso, soberbo, quis ser maior que Deus e se deu mal, né? E aí você pega, por exemplo, Saul, primeiro rei de Israel, ele desobedece o profeta Samuel e ele perde o trono por isso. Ele, a descendência dele, perde o trono, porque ele não respeita, ele não obedece, que pra gente o que ele fez assim, a gente fala, nossa, até levinho, né? Ele não esperou o profeta Samuel para fazer o sacrifício, depois ele não obedeceu o profeta Samuel, mandou acabar com tudo ali, e ele não acabou. Aí você pega Davi, que caiu em adultério, né? Sofreu consequências, né, gente? Todo mundo sabe que sofreu as consequências do ato dele, não foram poucas, né? Mas ele não perde o trono. E se você for comparar, parece que Deus foi mais severo com Saul do que com Davi. Na nossa ótica humana, nós seríamos mais severos com Davi e passaríamos pano no que Saul fez. Mas parece que Deus não pensa igual a gente. Parece que Deus leva mais assim a sério e é mais drástico, é mais intolerante com orgulho do que com adultério.
né? Não estou aqui falando ninguém que é adultério. Ele vai ver o que Davi passou, se você topar passar aquilo. Não estou justificando Davi, eu estou dizendo que Saul foi corrigido de uma maneira, foi tratado de uma maneira mais severa. Porque o orgulho, se ele crescer dentro da gente, ele pode gerar um monte de problemas na sua vida. E ele pode virar, como eu disse, soberba, prepotência, arrogância, né? Por isso que é uma coisa na nossa vida que tem que ser tratada. Amém? O orgulho tem que ser tratado. Todos nós, por causa do pecado, temos uma raizinha de orgulho dentro da gente. Esse orgulho de soberba, esse orgulho de arrogância, não o orgulho bonzinho, né? Olha Vasti. Eu leio a história de Vasti e eu falo, gente, mas como que pode? Ela foi muito chonga. Mulher linda, rainha da Pérsia, maravilhosa, rainha, admirada. O rei Assuero, o rei dela, ela era a mulher do rei. Olha, ela tinha um país, uma nação aos seus pés. O negócio lá era tão drástico, presta atenção, o negócio lá era tão drástico, que se a rainha entrasse na presença do rei, seu marido, sem ser chamada, e ele não estendesse o cetro para ela, ela morria. A esposa não podia ver o marido sem autorização do próprio marido. Olha que coisa. Será que ela não sabia disso? Porque Esther, que é a segunda mulher, ela tem a ousadia de entrar na presença do rei, né? E ele estende o cetro para ela, então ela não morre e tal. Ele, né, apaziguou o negócio lá e ela conversou com ele. Será que Vasti não sabia dessas regras? Será que Vasti não sabia o mato que ela estava lenhando? Será que Vasti não sabia como era aquilo? Aí o rei faz um banquete e manda chamar a rainha Vasti. Ele queria apresentar a bela rainha para todo mundo. O que a Chonga faz? Não vai. Será que ela achou que ia sair de boa? Será que ela achou que ela... O que é a... Eu falei, gente, pensa... Eu fico olhando, mas pensa numa mulher Chonga. Porque se ela vivia num reino de regras tão rígidas, se ela vivia numa situação daquela, que a coisa era daquele nível, o que passou na cabeça dela em achar que não ia ter consequências a atitude dela? O que fez ela imaginar que a atitude dela não geraria consequências? Você sabe o que? Orgulho. Ela se achava bonita, admirada, paparicada, né? Todo mundo fazendo os gostos dela. Na cabeça dela, ela achou que ela mandava. Orgulho. Ela achou que ela era a cara. Que ela era o cara. Ela achou que ela podia todas as coisas. E o que acontece com ela? Perde o trono. É banida do palácio. E o orgulho faz isso com a gente. O orgulho faz a gente ter uma noção errada da realidade. O orgulho ilude. O orgulho faz a gente ficar iludido com a realidade e achar que a gente é o que não é e pode o que não pode. O orgulho, e tem gente, e o diabo muitas vezes prepara as pessoas para inflar o nosso orgulho. E a gente muitas vezes fica achando que é o que não é, que pode o que não pode, e cria uma ideia errada da situação, e cria uma ideia errada da situação, das circunstâncias em que vivemos, e aí vem a besteira. Quanta gente não faz besteira por perder a noção da realidade? O orgulho faz isso.
O orgulho faz a gente perder a noção da realidade. Vasti, o ego dela foi tão inflamado, foi tão inflado pela situação linda, maravilhosa, empregados, comida, ela passava, todo mundo se curvava. Ela achou que o mundo estava aos pés dela. Só que tinha uns poréns, ela não observou esses poréns. E a gente muitas vezes acha isso, a gente não observa alguns poréns da vida. Por isso que preste atenção, nós temos que entender que essa raiz de orgulho na nossa vida tem que estar na cruz em Cristo. Que é algo que se crescer na nossa vida, vai nos fazer mal. Que é algo que se crescer na nossa vida, pode nos prejudicar, fazendo a gente entender coisa errada, enxergar coisa errada, iludir com coisas que não existem. Por isso que nós temos que ter Jesus e permitir que Jesus trate com o nosso eu e mantenha esse orgulho, essa raizinha podadinha. É igual erva daninha. Quem já viu aquelas tiririca? Que você corta, nasce de novo. Corta, nasce de novo. Eu acho incrível que você planta uma plantinha, você rega e a danada morre. O mato você não rega, pisa nele e ele cresce. Não é assim? Eu falei, mas que desgrama. Você planta a plantinha bonitinha, joga adubo, rega e a bichinha não vai. O mato, você não joga água, você pisa, bota veneno e o bichinho cresce. E tem algumas coisas na nossa vida, é igual mato. Se você não cortar, vai crescer, e você vai cortar, e ele vai crescer de novo. Você tem que cortar outra vez, ele vai crescer de novo. E você tem que jogar veneno, pisar, e ele vai crescer, mas você tem que manter podadinho, né? E assim, algumas coisas da nossa natureza você tem que manter bem podadas, amém? Fala por irmão que está ao teu lado, cuida do teu jardim. O jardim é o seu coração. Por isso que a Bíblia fala de todas as coisas que deve guardar, guarda o seu coração, né? Poda. Olha como o orgulho, ele pode virar uma coisa religiosa. Jesus fala de uma parábola que vai um fariseu e um publicano orar. Fariseu era o super plus power religioso. E o publicano era um cara simples ali, né? Aí o fariseu, ele entra na presença de Deus e já apresenta o currículo. Deus, eu sou o cara. Ele se achava. E ele na cabeça dele, porque ele fazia tudo conforme os conformes, ele estava lá como merecedor. Olha, o orgulho religioso. A gente transforma o orgulho em religião. Aí vai o publicano, bate no peito e fala: Deus, eu sou um miserável, eu não mereço nem estar na tua presença, tem misericórdia de mim. Jesus, Deus, tem misericórdia de mim. Quem sou eu, Senhor? Tem misericórdia, cuida da minha vida, cuida da minha casa, cuida da minha família, Jesus. Eu não mereço nada. Se não for a tua misericórdia, o que vai ser da minha vida? Aí Jesus pergunta assim: quem saiu justificado? E todo mundo fala: o publicano. Por isso nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos transformar o orgulho até em religião. Nós podemos transformar o orgulho até em ato religioso. E o que Deus te chamou foi para botar a boca no pó, para se arrepender, para se quebrantar, para se rasgar na presença de Deus, amém? O orgulho, é engraçado que o orgulho, ele traz um sentimento de satisfação. Eu já vi algumas, eu fico intrigado, por isso que eu comecei a meditar sobre isso, porque tem algumas pessoas que ela se arrebenta. Fala: meu Deus, será que ela não vai enxergar que ela está se arrebentando? Está tudo danado da vida dela, mas ela está lá assim, ó. Narizinho em pé, peito em pé, parece um pombo, né?
Porque o que acontece? O orgulho é um sentimento que ilude a pessoa a um ponto que faz com que ela se sinta superior, estando no maior fubá, estando na maior draga, mas aquele sentimento de orgulho faz a pessoa se sentir superior. Eu estou assim, mas é momentâneo. Sabor de mel. Um dia eu vou estar no palco. E a pessoa começa assim, ela começa a alimentar esse sentimento. Eu vou dar a volta por cima, eu vou estar no palco, todo mundo vai me aplaudir, eu vou... E aí começa a usar versículo bíblico, começa a usar músicas, louvores, para adular o ego, para dizer eu, não é? E a pessoa está ali, o que ela precisa é de um quebrantamento, que ela precisa de botar a boca no pó, ela precisa de rasgar o coração, sabe? A Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Quando o Tiago fala que Deus resiste ao soberbo, tem muita gente achando que é o diabo, e na verdade é o próprio Deus resistindo, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Se ele dá graça ao humilde, quem quer graça de Deus? Meu irmão, seja humilde. Bota a boca no pó, rasga o coração, amém? A gente muitas vezes perde bênção por causa do orgulho. Quantas pessoas eu vejo, a pessoa está ali afundando. Uma vez uma irmã foi conversar com a outra, que a outra estava com um problema, situação difícil, isso muitos anos atrás. As duas já até morreram, para vocês não ficarem tentando descobrir quem é. E aí uma falou assim, irmã, acerta isso, conserta isso, não sei o que, tal. Isso é orgulho, irmã. Ela falou, se eu tiver que ir para o céu, eu vou com orgulho e tudo. Acredita? Se eu tiver que ir para o céu, eu vou com orgulho e tudo. Mas passou 20 anos essa história. Um dia ela me ligou, falou, pastor, pode vir aqui na minha casa? Aí nós conversamos, ela quebrantou o coração e foi uma bênção, né? Levou 20 anos para ela entender que aquele orgulho dela não ia virar nada, sabe? E a gente muitas vezes passa anos alimentando um sentimento de orgulho que não vai te levar e não vai nos levar a situação nenhuma, amém? Porque o orgulho muitas vezes faz a gente, é um sentimento de satisfação. A gente cria uma ilusão e a pessoa fica ali se alimentando daquilo, né? O orgulho, ele traz solidão. O orgulho, ele traz solidão. Por quê? Porque a pessoa, ela não quer se expor. Porque se você tem um contato com uma pessoa muito próximo, ela começa a conhecer as tuas fraquezas, as tuas vulnerabilidades. Então, a pessoa orgulhosa, geralmente, ela se fecha. Ela se fecha. Principalmente o homem tem esse tipo de orgulho. Se fecha porque não quer que as pessoas conheçam o seu lado vulnerável, as suas fraquezas. Então ela se fecha. Como ela se fecha, ela fica sozinha. Ela não tem contato. Ela não se abre, né? O orgulhoso, ele não aceita conselho. Por quê que ele não aceita conselho? Porque se ele aceitar conselho, na cabeça dele, se ele aceitar conselho, é demonstração de fraqueza. Ele tem que provar o tempo todo que ele sabe. O orgulhoso, ele passa o tempo todo tentando provar que sabe, tentando provar que ele é capaz. Irmão, viver assim não vale a pena. O tempo todo tentando provar que ele sabe, tentando provar que ele faz, o orgulhoso, muitas vezes que você vai falar, você vai dar um conselho, ele já te dá outro. A hora que você vai falar, porque ele quer mostrar para você que ele sabe mais. Isso é orgulho. Ele quer mostrar para você que ele não está precisando, porque ele é capaz, ele sabe, ele entende de tudo. Então você entende? Você vai dar um conselho para a pessoa, ela não aceita. Porque ele passa a vida tentando provar que ele é capaz, tentando provar que ele sabe tudo, tentando provar que ele não precisa de ajuda de ninguém, tentando provar que ele é bom, entendeu?
Aí ele fica sozinho, porque se alguém chega e vai conhecer a fraqueza dele, ele se expõe. Quantos casais, por causa de orgulho, não desenvolvem um relacionamento mais profundo, né? Mais íntimo, porque fica aquele negócio, assim, se eu mostrar fraqueza, eu vou, né? Eu vou ser vulnerável, eu vou mostrar que eu sou vulnerável. Não, né? Eu sou firme, né? Eu sou firme, né? Eu sei, né? E a pessoa fica sustentando uma coisa que só traz tristeza, só traz solidão, né? A pessoa orgulhosa, e o orgulho faz a gente ter dificuldade de pedir perdão. Na mesma linha, pedir perdão é sinal de fraqueza. A pessoa fala, eu vou pedir perdão, eu vou me humilhar, né? Ela resiste à ideia de se arrepender. Porque ela sustenta que ela está certa. E arrependimento é admitir que não está. Ela sustenta a ideia de que ela está certa, ela não pede perdão, né? Sendo que a Bíblia diz, e Jesus falou o seguinte: se o irmão pecar contra ti, não é você pecar contra ele, se o irmão pecar contra ti, vai e pede perdão. Queridos, você nunca, preste atenção no que eu vou dizer, você nunca vai perder por se humilhar. Ai, eu fui humilhado, eu me humilhei, que vergonha. Não, queridos. Isso aí é orgulho. Pessoa que sente assim é porque tem orgulho ferido. Ninguém perde por se humilhar. Ninguém perde por ser humilde, sabe? Ninguém. A gente humilde é diferente de pobre. A gente acha que aquela pessoa é muito humilde, tadinha, não tem nem um chinelo para botar no pé. Humildade é uma coisa, pobreza é outra. Eu conheço rico, humilde, e conheço pobre orgulhoso. Quem conhece pobre orgulhoso? Né? Não tem nada a ver pobreza com humildade, né? A pessoa pode não ter um corpo para cair morto, mas o nariz está lá no céu. Então, a humildade é você ter um coração quebrantado, é você ser capaz de pedir perdão, né? É você ser capaz de se arrepender, né? A palavra de Deus diz que a palavra em arrependimento no grego é metanoia, mudança de mente. Quem nunca se arrepende, nunca muda. 50 anos é a mesma pessoa. Tristeza. Eu quero me arrepender todos os dias, porque a minha mente tem que ir mudando, tem que evoluir, amém? Cada vez que você se arrepende, sua mente evoluiu. Cada vez. Quem é que lembra de coisas que fez que hoje não faria? Ixi, ó. Isso é maravilhoso. Isso significa que a sua cabeça mudou, sabe? Isso significa que você evoluiu. Se você falar assim, eu faria as mesmas coisas hoje de novo, eu fico preocupado. Agora, se você fala assim, nossa, tem hora que eu olho para trás e falo, Jesus, por que eu falei isso? Jesus, por que eu fiz aquilo? Nossa, se fosse hoje não faria. Né? A hora que eu for lembrando assim de umas coisas, eu falei, nossa, que vergonha, né? Por quê? A mente vai mudando, você vai evoluindo, você vai amadurecendo. Nós temos que ser pessoas que estão sempre consertando, sempre arrependendo, sempre mudando a mente, amém? Porque quando você faz isso, a sua mente vai crescendo, você vai evoluindo. Se eu fosse o mesmo Jefferson de 30 anos atrás, misericórdia, eu não estaria aqui, né? Minha cabeça, graças a Deus, eu fui me arrependendo de umas coisas erradas, todo dia me arrependendo, fui mudando, fui melhorando, e a coisa foi mudando na minha vida. É isso que Deus tem pra gente, amém? Por isso que, entenda o que eu estou dizendo nesta manhã, nós não podemos deixar nenhuma raiz de orgulho manter a nossa vida.
Nós não podemos deixar nenhuma raiz de orgulho crescer, porque se crescer vira soberba, se crescer pode virar uma arrogância, se crescer endurece o nosso coração, se crescer cria uma ilusão. Quanta gente vive numa ilusão que não existe. Agora, se você se arrepende, o que é humilde? Humilde é você ter o pé no chão, sabe? Não ser uma pessoa elevada, não ser uma pessoa engrandecida, mas humilde é aquele que tem o pé no chão, tem o coração quebrantado. Esse a Bíblia fala que Deus dá graça. Se Ele dá graça, Ele levanta, amém? É tudo que eu quero na minha vida. Eu quero que a graça de Deus me sustente, amém? Eu quero que a graça, eu não quero que as pessoas façam, eu quero que Deus faça por mim. Então, se a gente se arrepende, se a gente rasga o coração, se a gente conserta como tem que consertar, a gente vai quebrantando, vai rasgando o coração. Um dia eu estava numa vigília e Deus falou assim para mim, eu acho que eu já contei aqui um monte de vezes, vai no seu pastor e pede perdão para ele. Ande a segunda milha. Pastor lá de Ribeirão Preto, meu pastor, que me discipulou. Essa igreja aqui nós desligamos da Metodista Renovada. Quando nós desligamos, ele falou, eu quero uma reunião com a liderança. Eu falei, pode fazer. Fez a reunião com a liderança. Eu quero uma assembleia com a igreja. Eu falei, pode fazer. Fez uma assembleia com a igreja. Então, tudo o que ele pediu, eu fiz. Né? Tudo que ele quis que fosse feito, eu fiz. Passou 7 anos. Eu estou na mata lá do Delcilo. O Espírito Santo falou para mim, vai e pede perdão para ele. Eu falei, Jesus, mas eu fiz tudo certinho. Ele falou, não, você fez como pastor, mas não fez como filho. E ele te tem como um filho. E ele ficou magoado, porque ele te considera como um filho. Catei a Janete, fui lá. Ele não queria me receber. Aí o presidente do Conselho de Pastores de Ribeirão Preto interviu. Aí lá vai nós. Foi eu e a Janete. Sentamos lá, ele, a liderança dele. Aí eu vim aqui pedir perdão para o senhor, né? E ele falou, mas você falou isso, aquilo. Naquela época não tinha Facebook, mas já tinha essa fofoca, né? Mesma coisa. Umas coisas que eu nem lembrava, que nem falei, porque quem conta um conto aumenta um ponto, né? Que trem vai, né? Eu falei, então o senhor me perdoa. Se eu falei essas coisas, o senhor me perdoa. Me perdoa. Aí, mas minha mulher, você falou da minha mulher. Não falei da mulher dele, misericórdia. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Tudo que ele falava, falei para a Janete assim, só vai pedir perdão. Porque se você bota um porém, já vira discussão, né? Porém, me perdoa. Me perdoa. Aí chegou uma hora, ele parou e falou, você é um homem de Deus. Só o homem de Deus faz o que você está fazendo. Ó, isso para mim já resolveu tudo, né? Eu falei, então o senhor ora por mim, me abençoando? Oro. Aí orou me abençoando. Orou, me abençoou. Aí na época eu fiz bodas de prata. Chamei ele para fazer. Foi ele que fez meu casamento. Chamei ele para fazer bodas de prata. Ele veio. Veio e fez. Aí a Deise de César, que é da nossa época, né? A Deise de César estava aqui. E a Deise foi falar com ele. E falou assim, você viu como que ele é. Ele é direto, né? A Deise falou assim, o ano que vem é minha bodas de prata. O senhor vai fazer a minha também, né? Ele falou, faço não. Eu faço a do Jefferson. A sua não. Aí chamei ele para pregar aqui na igreja, né? Aí o Carlinhos de Cajuru estava aqui, chegou aqui o Carlinhos e falou, convidei o senhor para ir lá em Cajuru, o senhor não foi, né? Ele falou, também não vou não. Para que eu vou fazer lá? Não tenho nada a fazer lá. Eu vim aqui porque é o Jefferson. Pensa no pastor direto, né? E aí eu fui
com um jeito e tal, e nós nos tornamos igreja associada metodista renovada. É um jeito de estar ligado, né? Porque o corpo de Cristo a gente tem que gerar relacionamento, não quebrar relacionamento, né? Não dá para ficar no ministério dele, mas a gente tem que ter relacionamento, amém? Por quê, queridos? Eu poderia falar assim: minha igreja está grande, meu ministério está forte, eu não preciso fazer isso. Eu podia pensar assim: meu ministério está forte, está grande, eu não preciso fazer assim. Mas não é assim que funcionam as coisas. As coisas funcionam de uma outra forma. E eu tenho certeza que eu só fui abençoado com isso, sabe? A gente nunca perde em matar o orgulho dentro da gente. Amém? Tem alguns conselhos. O primeiro, em Provérbios 3:7 e Romanos 12:3, fala assim, ó: não seja sábio aos próprios olhos. E Paulo fala assim em Romanos: não pense de você além do que é devido. Então a gente não fique se achando, não, sabe? A gente muitas vezes se acha, né? A soberba faz a gente perder um pouco a verdadeira realidade, sabe? O que Provérbios está falando? Não seja sábio aos próprios olhos. Então, não fica se achando. Fala para o irmão, olha com cara de profeta e fala para ele: não fica se achando, não, né? Fala para ele: baixa a tua bola aí, camarada. Sabe? Humildade, né? Tenha pessoas que te confrontem. Você tem gente que tem liberdade de botar o dedo na tua cara? Você tem. Provérbios fala assim, ó: com ferro com ferro, como que é? Com ferro se afia, assim o amigo é o seu amigo, né? Provérbios 27:17. E um versículo que eu amo, Salmo 141:5, né? Fira-me o justo, e será por mercê, será como o óleo sobre a minha cabeça. Você tem alguém que tem liberdade? Se você não tem uma pessoa que tem a liberdade de botar o dedo na cara e falar: você está errado, você está correndo risco. Estou falando sério. Se você não tem alguém que tem liberdade de olhar na tua cara, botar o dedo assim, ó, e falar: você está errado, muda a tua postura, você está correndo risco. Porque enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. O teu coração te engana, a tua visão te engana, teu ouvido te engana, teu sentimento te engana, tudo te engana. A tua cabeça te engana, as tuas ideias te enganam, teus pensamentos te enganam. Gente, tudo engana, daqui dentro. Não é o diabo que engana a gente, não, é a gente mesmo. A gente olha uma coisa e vê outra, a gente ouve uma coisa e ouve outra, a gente entende errado, a gente vê errado, a gente pensa errado, sabe? Muitas vezes ajunta isso com o orgulho, a gente entra numa caminhada aí que vai dar em desgraça. E quantas pessoas não caíram em desgraça por causa disso? Eu conheço muitas, porque não teve alguém que falasse assim: ó, para, você está errado, você tem que mudar a tua vida, você tem que tomar uma atitude, para de tratar a tua esposa desse jeito. E aí a pessoa acorda, sabe? Nós precisamos disso. Fira-me o justo. Ninguém tem toda revelação, não existe isso. Moisés tem 5 livros escritos por ele, o Pentateuco. Toda a lei foi escrita por Moisés. Toda revelação Deus deu e falou direto com Moisés. Mas num determinado momento, o sogro dele foi usado para dar um conselho. Jetro fala para ele: você precisa levantar capitães de 10, capitão de 100, capitão de 1000, para aconselhar o teu povo, porque do jeito que você está fazendo está errado. Por quê que Moisés, tão sábio, não pensou nisso? Por que Deus não falou?
A Bíblia é perfeita e tudo tem um porém, um porquê na Bíblia. Porque aqui Deus está mostrando que você não vai receber toda a revelação de Deus. Eu tenho a Bíblia. Moisés escreveu a Bíblia. Eu vou na Bíblia. Moisés escreveu ela. Mas num determinado momento foi Jetro que foi usado para aconselhar Moisés. Você tem que ter um Jetro na tua vida. Amém. Nós temos que ter Jetros na nossa vida. Pessoas que nos aconselham. Pessoas que nos confrontam, que nos ensinam. Esta é a nossa proteção. Amém? É botar a boca no pó. E por último, queridos, nós temos que lembrar a base do cristianismo. Nós somos cristãos e a base do cristianismo é cruz. O que Jesus te chamou foi para a cruz. Ele pode te abençoar, Ele pode abrir portas da sua vida e abre, glória a Deus. Ele pode derramar chuva de bênção na sua casa e vai derramar em nome de Jesus. Ele pode te livrar de todo mal e vai te livrar em nome de Jesus. Ele pode abrir caminho até onde porta, até onde tem, caminho onde não tem. Ele faz milagres, Ele cura, Ele transforma, Ele renova, restaura, porque Ele é o Deus de poder, o Deus que age na sua vida. Mas toda a base da nossa vida está na cruz, e Ele nos chamou para a cruz. Você foi chamado para morrer com Jesus na cruz. Todas as bênçãos que Ele pode derramar na sua vida, começa do princípio de que a sua vida tem que estar na cruz, o seu ego tem que estar na cruz, a sua vida tem que estar na cruz. Jesus falou assim: aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo. É negar o eu, negar o orgulho, negar o ego, é botar na cruz, é abrir mão dos nossos direitos, abrir mão da nossa vida, andar a segunda milha. Ele não está falando para você andar a sua milha, ele está falando para você andar a segunda, que é aquilo que você não tinha que fazer pelo próximo, mas você faz. A primeira milha é o que você tem que fazer, a segunda é o que você não tem obrigação para fazer, mas Ele está falando assim: olha, faça a sua parte e faça parte do teu irmão se for preciso. E se ele te der um tapa na face, ofereça outra. E se ele te pedir a túnica, dê também a capa. O que Jesus está querendo dizer? Isso é cristianismo, é abrir mão do seu direito, é abençoar as pessoas, é ter um coração quebrantado, é não ficar com orgulho, com sentimentos, principalmente muitas vezes dentro da nossa casa, mas abrir a mão. Eu acho lindo porque Hebreus diz que Jesus não fez caso da ignomínia e foi até a morte, e morte de cruz. Sabe o que é ignomínia? Desonra extrema, vergonha extrema. Ali Ele se expôs para o mundo na cruz, Ele se expôs para principado e potestade, Ele fez o inferno fazer festa. Depois se arrependeram, mas Ele fez o inferno fazer festa. Nós matamos o Filho de Deus. Ele se expôs, as pessoas zombando dele: se você é mesmo Filho de Deus, desça daí. As pessoas rindo dele, ele andando pelas ruas de Jerusalém, arrastando uma cruz, e as pessoas rindo dele. Jerusalém, tantas pessoas foram curadas por ele, tanta gente foi abençoada por ele, e ele anda por aquelas ruas com uma cruz nas costas e vai para o Calvário e se expõe diante dos homens e dos demônios, de principado e potestade, por você. Ele não fez caso da ignomínia. Este é o sentido de servir a Deus. Este é o sentido de servir a Deus. Quando Ele faz isto, Ele desce às profundezas do inferno, pisa na cabeça do diabo, toma a chave da morte e da vida, sobe, ressuscita, sobe aos céus e derrama o Espírito Santo sobre você. Nada disso aconteceria se Ele não tivesse ido para a cruz. Nada na sua vida acontece se você não estiver na cruz. O primeiro passo é a cruz. Coloque o seu eu na cruz. Coloque o seu ego na cruz.
e vai vir poder de Deus sobre a sua vida. Um avivamento, ele começa na cruz. Pentecostes começou na cruz. Pentecostes não começa lá no fogo que caiu. Aquilo é consequência. Pentecostes está na cruz. Por isso, queridos, entenda o que eu estou dizendo nesta manhã. Eu, você, todos nós temos a raizinha no orgulho que tem que ser cravada na cruz. Amém? Um orgulho que, se deixar, destrói a nossa vida, destrói nosso ministério, destrói nossos relacionamentos, nos faz andar sozinhos. Um orgulho que nos impede de receber aquilo que Deus tem para nos dar. Um orgulho que faz com que relacionamentos se quebrem, se dissolvam. Um orgulho que faz a pessoa perder muita coisa. Bota o orgulho na cruz. Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. E a graça de Deus vai vir sobre a sua vida. Amém? Ninguém perde por botar a vida na cruz. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos orar. Feche teus olhos.